Oi, gente, que bom poder falar com vocês um pouquinho sobre as coisas que eu aprendi na designação da semana. Eu vou te contar que muitas coisas me passaram na mente. Eu fiquei pensando, por exemplo, no nosso propósito aqui na Terra. Entre eles, nós viemos aqui ganhar um corpo físico. Também viemos desenvolver fé. E fé é um exercício diário. É essa confiança que nós precisamos ter no Senhor. Compreender que nós dependemos do nosso Deus, que é Ele que manda em todo o universo. E relendo esses capítulos de Êxodo, vendo essa travessia dos israelitas, é impressionante. Eu não sei se acontece com vocês de ficarem imaginando ou de ter coisas que vocês leem nas escrituras, momentos específicos, eventos em que vocês gostariam de ter estado lá, em que vocês gostariam de ter presenciado. E esse momento dos israelitas fugindo dos egípcios, esse milagre que aconteceu na travessia do Mar Vermelho, eu confesso para vocês que esse é um dos momentos que eu gostaria de ter presenciado. Pela magnitude, pelo milagre, pelo recado que o Senhor estava dando aos israelitas. O Senhor estava tentando dizer para eles: olha, hoje eu vou mostrar para vocês quem é Deus aqui. Eu vou mostrar para vocês que eu sou o Todo-Poderoso, que vocês podem confiar em mim. E confiança precisa ser plena, precisa ser absoluta. Vocês precisam ter fé e aprender a ser obedientes. Era isso que o Senhor estava tentando ensinar aos israelitas. E, claro, aos egípcios também. Então a gente vê quando o faraó fica sabendo que os israelitas estão fugindo, imediatamente ele endurece o seu coração, a sua fúria. Olha só, nenhuma daquelas pragas foi suficiente para que ele abrandasse o seu coração, para que ele se tornasse humilde, para que ele tivesse um coração quebrantado. Nada disso foi suficiente. Aí a gente vê como os milagres, eles só fazem realmente efeito para aquelas pessoas que realmente têm fé, para aquelas pessoas que acreditam antes de ver. Então, o faraó não tinha fé. Ele não acreditava. Ele endureceu seu coração e o que ele preparou? Todo o seu exército, e ele colocou capitães dos homens que ele tinha mais experiente. Ele pegou guerreiros, para chefiar os grupos específicos que perseguiriam os israelitas. Então imagina, já estão os israelitas cansados do trabalho escravo, cansados de uma situação abusiva de mais de 400 anos, indefesos, não eram guerreiros, e de repente eles tinham que guerrear com um exército extremamente experiente. Então, quando eles viram esse exército se aproximando e eles têm à frente o Mar Vermelho, veio o desespero. Desespero, o medo, que são características da falta de fé, da falta de confiança. E o Senhor disse a Moisés: hoje eu mostrarei quem eu sou, o meu poder. Então a gente vê que Moisés, vão lá, quando ele estende a mão e o mar se abre e ele se torna 2 paredes altas, esse recuo do mar, para que os israelitas pudessem passar em segurança. O Senhor também estava demonstrando o seu amor, a sua proteção. Como os seus filhos, pode confiar, porque Ele só quer o melhor para nós, para aqueles que são obedientes, para aqueles que fazem parte do convênio. E aí o que acontece é que a gente já sabe a história, os egípcios acabam perseguindo os israelitas, acabam sendo engolidos pelo mar, porque as águas se fecham, e eles conhecem aí o poder de Deus.
E quando eu fico pensando nisso, eu fico pensando, poxa vida, quem presenciou algo assim vai ser fiel a vida inteira. Mas a gente sabe que não é assim que acontece. Quantas pessoas tiveram visões, viram anjos? A gente vê isso na restauração do Evangelho. A gente viu o que aconteceu ali com Joseph presenciando todos aqueles milagres junto com Oliver Cowdery, com Sidney Rigdon. E nós vimos esses homens, tantos desses homens se afastarem do Evangelho. Então, muitas vezes, ver um anjo, né, ter uma visão, é suficiente para você permanecer. Porque o que faz nos permanecer é a nossa fé, é a nossa disposição de ser obediente, de cumprir os nossos convênios, de fazer o correto. Se eu não tiver essa disposição, eu posso ver os céus abertos e eu não vou mudar a minha natureza. Porque para mudar a minha natureza, eu preciso realmente de arrependimento, eu preciso de conversão. E o que acontece é que a gente vê esse mar se abrir e a gente pensa, os israelitas vão ser maravilhosos, obedientes a vida inteira, e a gente vê que não. Na primeira dificuldade, o que acontece? Vamos morrer de sede. Né? E aí vai lá, Moisés, e providencia água. Na primeira oportunidade, depois, porque estamos com fome, antes tivéssemos permanecido como escravos, lá no Egito, pelo menos a gente tinha panela de carne, e aqui nós não temos. Aí o Senhor vai lá e providencia o maná. E ele providencia o maná com o objetivo de ensinar, né, de que esse pão da vida, tão necessário, é tão necessário para o dia a dia, né, para o corpo físico, como para o corpo espiritual. O Senhor ensina também, né, que todo dia ele mandaria o maná e que não deveria ser guardado para outro dia. Eles precisavam aprender a confiar no Senhor e viver um dia por vez. Mas o que é que eles fazem? Eles guardam com medo de no outro dia não vir o maná. Eles não tinham entendido ainda. E o que acontece? Enche de bicho e eles não conseguem comer. Então o Senhor dá ordens específicas, porque o Senhor está esperando desse povo obediência e confiança. Mas às vezes a gente critica os israelitas, né? Eu estava estudando o manual do Instituto e achei um dado muito interessante, porque no manual fala que durante essa travessia dos israelitas no deserto, rumo à terra prometida, tem uma palavra que é repetida 25 vezes, que é murmurar. Então, 25 vezes essa palavra está repetida. Significa o quê? Que esse murmúrio já era uma característica dos israelitas. Eles murmuravam, reclamavam. Né? E o reclamar, esse murmurar, é muito diferente de você fazer uma crítica, de você buscar uma solução para um desafio específico, de você colocar a mão na massa, de você ter uma conversa franca. O murmurar, muitas vezes, ele vem por trás, ele está nos bastidores. Você não cria soluções, você só piora a situação. Então, por 25 vezes nós encontramos essa palavra, enfatizando essa característica que tinham os israelitas. Quando a gente vai para o livro de Mórmon, não é diferente. A gente encontra lá na família de Leí, Lamã e Lemuel murmurando todo o tempo. Então, gente, a gente às vezes critica, né, os israelitas ou critica Lamã e Lemuel, mas e nós? Será que murmuramos? Será que temos o hábito de reclamar e não encontrar as soluções e não ser grato ao Senhor? Será que a gente não percebe o mar vermelho se abrindo? Ou a gente não percebe o maná que cai do céu como um presente diariamente na nossa vida? Quando eu penso na travessia do Mar Vermelho, eu penso que foi uma grande provação para eles. Porque quando eles viram perseguição e viram o mar à frente, parecia não ter saída. Muitas vezes na nossa vida nós vamos encontrar situações que parece que não vai ter saída. Talvez a gente tenha que desbravar ou abrir muitos mares vermelhos. E o mar vermelho às vezes pode ser uma doença. O mar vermelho pode ser uma crise no casamento, pode ser um divórcio, pode ser o desemprego, pode ser a falta de condições de você suprir as necessidades da sua família, dos seus filhos.
São tantos os mares vermelhos que podem se apresentar nas nossas travessias. Mas o Senhor está dizendo: confia em mim. Confia em mim. Eu sou Deus. O Senhor ama todos os seus filhos. E Ele ama, né, todos os seus filhos, e Ele quer que todos os seus filhos se voltem a Ele, que tenham esse coração quebrantado, esse espírito contrito de arrependimento, de fazer essa travessia com humildade, reconhecendo que existe um Deus em Israel. Que nós possamos lembrar disso, né? Quando a gente pensa no maná, nesses milagres, nesse milagre que o Senhor manteve esse povo durante tantos anos no deserto. E a gente também vê os milagres na nossa vida, não é assim? Às vezes a gente pensa que não vai dar mais, que a gente não é capaz, e de repente a gente recebe forças do alto. Quantas vezes portas que antes fechadas se abrem? Quantos milagres a gente tem quando a gente dobra os nossos joelhos, quando a gente ora ao Senhor? E enquanto eu preparava, eu lembrei algumas coisas que aconteceram comigo quando eu era uma jovem missionária. Eu cheguei na missão e eu fiquei em um trio. Era a Cista da Cruz, uma baiana, e a Cista Japu, uma gaúcha. E como eu aprendi com elas, a Cista da Cruz, ela é extremamente gentil, aquela pessoa que tem empatia, doce, incapaz de te magoar. Foi um tempo maravilhoso. E eu fiquei muito grata quando eu pude reencontrá-la depois de muitos anos, firme no Evangelho. E minha outra companheira era Cista Japu. Quando a da Cruz foi embora, ficou somente eu e Japu. Japu me ensinou muitas coisas. Ela é extremamente dedicada ao trabalho do Senhor. E ela era corajosa. Ela era aquela missionária que a gente passava. Minha primeira área, Sorocaba, e as pessoas costumavam ficar nas praças jogando baralho. Então você encontrava muitos homens jogando dominó, baralho. Cista Japu ia comigo para as praças e parava. Simplesmente, às vezes ela subia lá na pedra, na praça, e começava a falar do Evangelho para todos aqueles homens. Ela ia para presídio, ela tinha uma coragem admirável e era extremamente dedicada e generosa. E eu lembro de uma situação que nós estávamos ensinando uma família, e essa família, o marido estava preso, a mulher tinha filhos pequenos e eles não tinham nada para comer. E quando nós voltamos para casa, a Cista Japu me disse: vamos pegar tudo que temos e vamos levar para essa família. E eu olhei para ela e disse assim: mas como assim? Minha comida? E como é que eu vou me virar? Não, vamos dar tudo que tem e vamos confiar no Senhor. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem contrariada. E uma coisa que eu adorava era gelatina, e até a minha gelatina se foi lá no rolo. Levamos a caixa para a família e demos tudo que tinha. Mas eu aprendi naquele dia, aprendi com minha companheira na missão, que nós precisamos confiar no Senhor. Até hoje, eu vou lembrar daquele dia que nós abrimos a porta, no dia seguinte, e encontramos um cesto de madeira, um caixote de madeira de feira, entupido de frutas. Milagre? Aquele foi o nosso maná. Mas precisamos confiar no Senhor antes. Confiamos literalmente no Senhor. Quando eu fui transferida, era final do mês, praticamente dinheiro zero. E eu lembro que eu fui embora, nos despedimos, e eu cheguei na minha nova área. E quando eu abri a minha mala, eu encontrei 2 gelatinas, que eram as 2 últimas gelatinas que ela tinha, e um bilhetinho, me agradecendo por tudo. Ela simplesmente dava tudo o que tinha. E ela confiava no Senhor. E isso me inspirou a ter essa confiança no Senhor. Passou o tempo, a Cista Japu passou 2 meses a mais na missão. Ela não queria acabar a missão. E eu juntei dinheiro, todas as economias que eu tinha. Quando ela terminou a missão, eu comprei uma blusa para ela. E ela me escreveu dizendo que, quando ela terminou a missão, ela doou todas as roupas que ela tinha. Ela estava voltando para casa apenas com a roupa do corpo. E quando ela recebeu minha blusa, ela pensou: agora eu tenho uma blusa para procurar emprego. Gente,
como é bom, né, saber que Deus vive, saber que Cristo vive, saber que eles nos amam e que espera o melhor de nós. Mas nós precisamos exercer fé. Nós precisamos confiar no Senhor. E às vezes pagar o dízimo é um ato de fé. Colocar o Senhor como prioridade na nossa vida, como falou tanto o profeta na conferência, é um ato de fé. Porque a gente tem tantas distrações, tantas outras coisas. Mas quando a gente prioriza o Senhor, nós estamos colocando um ato de fé. Nós estamos dizendo, Ele é o centro, isso é o mais importante. Que o Senhor realmente nos abençoe. Nos abençoe a compreender que precisamos confiar no Senhor para atravessar os desertos, os mares vermelhos, para que a gente possa receber o maná, que a gente possa reconhecer a nossa dependência. Tudo que temos e tudo que somos é dele. Que o Senhor nos abençoe. E depois de uma conferência tão inspirada, que possamos ter o desejo de ser obedientes e de colocar o Senhor na nossa vida. E como foi tanto dito, né, que a gente possa realmente confiar no Senhor, retirar qualquer conflito pessoal, né, olhar adiante. Boa semana, um amor, um privilégio tão grande poder estudar as Escrituras, poder estar com vocês, poder aprender juntos e que passemos juntos pelo deserto da vida, mas com confiança. E aí a gente vai ter uma luz, a mesma luz que guiava os israelitas, a mesma luz que guiava esse povo rumo, né, à terra prometida. Essa luz nos guiará e nós podemos sentir o amor do Salvador na nossa vida. Como Ele nos ama e como é bom saber disso. Bye, bye. Tchau, gente.